Bom dia, meu nome é o Biratã Carlos Machado e eu sou editor da Radioblog. Hoje nós vamos trabalhar aí a obra Por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal. O autor, Milton Santos, editora Record, o ano 2001. Então vamos começar pelo título, o porquê do título Por uma outra globalização. Esse livro, obviamente, foi escrito antes de 2001, Ele foi publicado em 2001. E até esse período se entendia aí que a globalização seria apenas produtiva, ou seja, as multinacionais, somente elas, teriam a capacidade de se aproveitar das redes globais e oferir lucro com isso, oferir vantagens, ganhar vantagens com isso. Em 95 já havia uma coisa chamada internet, mas a internet ainda era incipiente, ou seja, era insuficiente e não era desenvolvida o suficiente para dar conta de um conjunto de demandas que já existiam. Demandas de comunicação, troca de conhecimento, lutas sociais, integração de movimentos globais. Já havia todas essas demandas, mas a internet ainda não era suficientemente forte e suficientemente ampla para se atender isso. Mas o Milton Santos, ele acreditava muito numa coisa chamada técnica. Quem já viu, acompanha a obra do Milton Santos, sabe que ele tem um forte componente aí, uma forte discurso a respeito das técnicas, E depois a gente discute aí o que seriam essas técnicas, o que seria essa tendência das técnicas. Mas o fato é que Milton Santos acreditava muito que as técnicas poderiam sim dar conta dessa demanda. E uma das técnicas que ele ressaltava bastante é a informacional, período técnico científico informacional. Esse termo vocês já ouviram aí, e é um termo importante para você conhecer a obra. Então ele acreditava que por meio dessa via, pelo período técnico, científico e informacional, seria possível se estabelecer uma outra globalização, que não fosse apenas produtiva, no sentido de produção material, e que criasse, que desse oportunidade para um amplo leque da sociedade, não somente as classes dominantes, as classes hegemônicas, as classes dirigentes. Então o nome do livro é por conta disso. Então lá no prefácio ele coloca que o espaço geográfico é tributário de outras realidades e disciplinas acadêmicas. Ele é contra as citações e contra o dirigismo do público acadêmico. Então Milton Santos, quem já leu alguma coisa sobre ele, sabe que ele é um crítico ferrenho do discurso acadêmico. Se sabe aí que há uma luta aí dentro desses circuitos acadêmicos a respeito da direção que a geografia deveria tomar. Então, logo no começo do livro ele diz, olha, a geografia ela é tributária, porque o discurso oficial é que as outras disciplinas vêm pegar temas, fatos e elementos da geografia, mas o Milton Santos diz ao contrário. Ele diz que a geografia é que depende das outras para se tornar uma geografia ampla. Aí ele vai criticar o papel da ideologia e vai defender a arte de pensar mudanças e de criar condições para torná-las efetivas. Então o Milton Santos, apesar dele ter essa fama de intelectual, nas obras dele ele prima muito pela ação. Então ele fala a arte de pensar mudanças, não é a arte de pensar, de se tornar crítico, de mobilizar só em termos políticos. Ele fala em criar condições para torná-las efetivas, quer dizer, implementar a mudança de baixo para cima. Então aí já começamos na introdução, já estou na página 18, então tem lá o título, O Mundo como Fábula, como Perversidade e como Possibilidade. São as famosas 3 globalizações, Então ele fala que nesse momento havia 3 mundos se chocando ali um com o outro. Havia uma luta ali entre tendências fortes e cada uma tinha uma possibilidade enorme de sair vencedora.
né? Então, 3 mundos. A globalização como fábula, né? Então ele vai criticar a mídia, o sistema de informação que diz que nós vamos ser uma aldeia global, que todos vão ser iguais. O inglês vai ser igual ao africano, ao etíope, ao morador de Serra Leoa, né? Quem está em Londres vai ser igual ao morador de Serra Leoa. Mentira! Então, a mídia cria esse discurso para se tornar aí, né, o discurso da globalização uma coisa aceitável. Então Milton Santos vai ser um duro crítico disso. E o segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização com perversidade. Então Milton Santos vai denunciar, como já denunciou em outras obras, que as grandes multinacionais, as transnacionais, as corporações, os conglomerados produtivos, eles já se iniciaram a globalização há décadas atrás. Lembra lá que ele defende que a globalização começou já lá no começo do milênio, em 1100, 1200, já havia um processo de globalização que foi interrompido pelas guerras mundiais, pela divergência entre estados, né? Ali, a unificação dos estados e tudo. Mas o ponto-chave aqui do livro é que apenas as corporações conseguem tirar lucro, vantagem do processo de globalização. É importante você entender que ele não é contra a globalização. Ele é contra a globalização que serve única e exclusivamente interesses hegemônicos. Milton Santos não é contra a globalização. Isso, quando cai em prova, quando cai em texto, quando as pessoas vão falar, elas se confundem. Ele não é contra a globalização. O título do livro é Por uma Outra Globalização. Isso tem que estar claro. Mas ele vai denunciar esse tipo de globalização que já estava vigente, que não havia ainda concorrência contra isso, né? Que é a globalização com perversidade. A empresa que é americana, que instala uma parte produtiva no México, uma parte produtiva no Brasil, uma parte produtiva na Argentina, cada parte selecionando ali os âmbitos e as escalas regionais, locais, tirando vantagem da territorialidade e tirando mais-valia global. Nós vamos tratar disso em outro ponto. Vamos explicar direitinho o que significam esses termos. É para você saber. Por isso que Milton Santos trabalha lá a questão do território, das escalas. Por que as grandes corporações elas querem conhecer o território? Elas trabalham com escala, uma sede que é âmbito regional, âmbito global, âmbito local. As multinacionais trabalham com essa questão da territorialidade. E o terceiro, que é a globalização, o que ela pode vir a se tornar, que é por uma outra globalização, que é um processo mais solidário. Um processo onde as pessoas fossem educadas e preparadas para elas também se aproveitarem das técnicas produtivas, né? Exemplo, Microsoft vende lá o software Windows para milhões de pessoas, para o mundo inteiro, né? E ela tem uma técnica de produzir um software, está lá em segredo, guardadinho. Mas se as pessoas fossem ensinadas a trabalhar com essa mesma técnica, e algumas pessoas já são educadas para isso, elas conseguem fazer softwares nessa mesma plataforma e vender. É o que você vê no mercado, por exemplo. Você vai no mercadinho lá, ele não tem o Windows, ele tem um outro programinha que lê código de barra, que faz preço. Em Lan House é a mesma coisa. Você tem lá um programinha que faz o cadastro, que registra seu nome. Tudo isso aí é apenas uma plataforma técnica que é a mesma do Windows, só que as pessoas se apropriaram dela e usam também para ter vantagens financeiras, né? E aí está aí o software livre, a grande luta do software livre para isso, né? E